Fala galera! E aí, tudo bem com vocês? Meus queridos, minhas queridas, nessa aula de hoje nós vamos ver movimento uniformemente variado. E aí eu trago para vocês aceleração em escala média, os tipos de movimento, quando é acelerado, quando é retardado e as três funções do movimento uniformemente variado. Beleza, galerinha? Então, solta a vinhetinha aí e chama a aula. Vamos que vamos. Vamos dar início à nossa aula aí, pessoal. Então, olha só, movimento uniformemente variado, física, com o teu professor Walter Lacerda. Segura o embalo. Vamos embora. Olha só, pessoal. Primeiramente, nós vamos ver a aceleração em escala média. Depois vamos ver os tipos de movimento, do movimento uniformemente variado, quando ele é retardado, quando ele é acelerado e, enfim, as três funções do movimento uniformemente variado. Beleza, galera? Então, bora lá. Vamos agir. Olha só, gente, o que é aceleração em escala média? A definição de aceleração em escala média diz o seguinte, que é a razão entre a variação de velocidade de um corpo e a variação de tempo que aquele corpo leva para determinar aquela velocidade. Beleza, pessoal? Então, olha só. Considere aí um automóvel movimentando-se sobre uma trajetória retilínea, onde x0, aqui, ó, é a posição inicial ocupada pelo automóvel, que possui uma velocidade inicial v0. Após um certo instante posterior t, o automóvel encontra-se sobre uma posição final x, mas com a velocidade final v, tal que v diferente de v0. O que é que significa isso, pessoal? V vai ser a velocidade final, v0 vai ser a velocidade inicial. Nós temos aí uma variação de velocidade, beleza, pessoal? Se liga com isso, conforme a figura. Então, vamos lá, joga a figura aí. Joga a figura aí, apareceu aí, ó, dois móveis. Aqui eu vou ter a posição inicial desse móvel, porém, se eu tenho uma posição inicial, eu vou ter que ter velocidade inicial para ele. Beleza? Aqui eu vou ter a posição final desse móvel, e se eu vou ter a posição final desse móvel, eu também vou ter a velocidade final desse móvel, como também vou ter tempo inicial e tempo final. Beleza, pessoal? Então tá aí, ó, x0, que é esse x que eu estou me referindo aqui, isso aqui é posição inicial. E o x é a posição final do móvel. Tranquilo, pessoal? Então, olha só. Olha lá. Quem é a aceleração? Quem é a aceleração? A aceleração de um corpo é a variação de velocidade dividido pela variação de tempo. Mas quem é a variação de velocidade? É a velocidade final menos a velocidade inicial. Quem é a variação de tempo? É o tempo final menos o tempo inicial. Tranquilo? Então, olha só. V, botei bem certinho aqui para você, tá certo? O V é a velocidade final do corpo. Professor, aqui tem que estar sempre em metros por segundo? Não. Isso aqui está onde? Está no sistema escrito lá, beleza, pessoal? No sistema internacional. Coloquei as unidades aí no sistema internacional. Tranquilo? Então, olha só. Quem é a velocidade inicial? É o V0. Quem é o tempo final, que é o instante final, é o T. E o T0 a gente vai chamar de instante inicial. Tranquilo, pessoal? O A é a aceleração. Galerinha, feito isso, vamos dar uma olhada nos tipos de movimento retilíneo variável, ou seja, quando o móvel é acelerado ou quando ele é retardado. Então, olha só, que se fala aí, um movimento, ele é acelerado,
Quando a aceleração atua no mesmo sentido da velocidade, o corpo sofre um aumento no valor absoluto de sua velocidade no decorrer do tempo. Logo, o movimento é dito como movimento acelerado. Vou explicar isso bem direitinho para você, tá? Então, olha só. Eu tenho aqui um corpo com aceleração, em que diz que a aceleração desse corpo é positiva, maior do que zero. E a velocidade desse corpo também é positiva, maior do que zero. Eu tenho aqui abaixo, quando a aceleração é menor do que zero e a velocidade é menor do que zero. Observe, pessoal, aqui a aceleração foi positiva e a velocidade também foi positiva. Aqui a aceleração foi negativa e a velocidade foi negativa. Ou seja, houve uma coincidência de sinais. Mesmo sinal. Quando isso acontece, a gente caracteriza esse movimento aqui por um movimento acelerado. Beleza, gente? Agora, olha só, quero fazer uma breve observação para vocês. E é assim, a confusão na cabeça de muitos alunos. Professor, o corpo não está em aceleração, então ele tem que estar acelerado. Vamos fazer o seguinte. Vamos procurar dividir essas coisas, tá? Dividir esses conceitos. O conceito de aceleração, gente, é quando um móvel, ele, a cada instante, ele ganha espaços. Ou seja, ele aumenta os espaços a cada instante, a cada segundo, ele está aumentando os espaços. Ele vai ganhando espaço no decorrer do tempo. Então, quando isso acontece, esse corpo ele se encontra em estado de aceleração. Beleza, pessoal? Isso significa dizer que a aceleração dele é positiva, professor? Sim. A partir do momento que o corpo ele começa a ganhar espaços no decorrer do tempo, significa que ele está em um movimento de aceleração, em um estado de aceleração. E a aceleração dele ele passa a ser o quê? Positiva. Beleza, gente? Da mesma forma, a gente tem que pensar também com relação à velocidade. Quando um corpo ele ganha espaços no decorrer da trajetória, então a velocidade dele é positiva. É tipo o seguinte, como eu falei para vocês na aula passada de movimento uniforme, beleza? Olha só, vamos agora imaginar que você tem uma bolinha na mão. Joga essa bola, ela vai para onde? Para a parede. Você está dando sentido a esse corpo. Você deu uma trajetória a esse corpo. Porém, no decorrer da trajetória, no decorrer do espaço entre as suas mãos e a parede, essa bola foi ganhando espaço até ela bater na parede. Então, olha só, ela bate na parede e volta para a sua mão. Quando se volta, pessoal, volta perdendo espaços. Não tem como. Então, o que você vai pensar? Indo, sentido da trajetória, a velocidade vai ser sempre positiva. Voltando contra a minha trajetória, a velocidade vai ser sempre negativa. Beleza, gente? Guarda esses conceitos na cabeça para tu saber o que é uma velocidade positiva e o que é uma velocidade negativa. E aí eu vou resumir. A velocidade positiva, o móvel ganha espaços no decorrer do tempo. A velocidade negativa, ele perde espaços no decorrer do tempo. Bora falar em aceleração? A aceleração positiva, a cada instante que se passa, aquele móvel ganha mais e mais e mais e mais espaço. Então, no primeiro instante ele ganhou um determinado espaço, no segundo ele ganhou bem mais, no terceiro ele vai ganhar bem mais e assim vai. E aí, né, esse móvel ele se encontra no estado de aceleração. Beleza? Agora, quem é que não já viu aqui um carro frear? Você está correndo e de repente você parar, tá certo? Você diminuir, né, os seus movimentos. Quem não já viu isso? Quando a gente diminui os nossos movimentos, significa dizer que a gente vai perdendo espaço no decorrer do tempo, tá certo? É do mesmo jeito da velocidade negativa, professor, tenha calma. Vamos fazer o seguinte, não vamos misturar não. Eu falei em velocidade, quando a gente estiver estudando velocidade, a gente vai sempre lembrar da trajetória, tá certo? Para a gente não ter que se confundir. Faça o seguinte, lembre de trajetória, para você fazer os conceitos de velocidade. Então, indo a favor da trajetória, positivo, voltando, negativo. O que é que acontece com relação à aceleração?
Quando o corpo ele começa a perder espaços, significa que ele vai parar. No caso de aceleração. Por quê, professor? Olha só, lembra que eu estava ganhando espaço a cada instante que se passava, isso era acelerado. Eu estava num estado de aceleração. Mas de repente eu começo a perder espaço ao ponto de parar. De parar. E quando eu paro, significa que meu corpo vai se encontrar em estado de repouso. A velocidade é nula, a aceleração é nula, tá certo? Porque significa que eu parei. Então, neste caso, a aceleração ela passa a ser negativa. É um movimento desacelerado, tá certo? Esse corpo ele se encontra num estado de desaceleração. Beleza, pessoal? Por quê, professor? Porque ele vai perder espaço ao ponto de parar, tá certo? E ficar no seu estado de repouso. Tranquilo, meu povo, minha galerinha do coração. Beleza? Então, agora ó, que você sabe definir uma aceleração positiva, uma velocidade positiva, uma aceleração negativa ou uma aceleração positiva, então agora a gente vai fazer o seguinte: se os sinais se coincidirem, ou seja, eu tiver aceleração positiva e velocidade positiva naquele, né, no contexto lá daquela situação, significa que meu movimento está acelerado. Se eu tiver aceleração negativa e velocidade negativa, ou seja, houve uma coincidência de sinais, continua meu movimento acelerado. Beleza? Passa para a próxima. Olha só. Olha só, eu coloquei alguns exemplos aí, ó, para você ver. Ó. Veja que a aceleração aqui é positiva e velocidade positiva. Ou aceleração negativa e velocidade negativa. Isso é movimento acelerado. Beleza, gente? Passa para a próxima aí. E aí, olha só, o movimento retardado. O movimento ele é denominado retardado quando o módulo da velocidade ele diminui no decorrer do tempo. Ou seja, quando a aceleração e a velocidade têm sentidos opostos. Então, vai ter sinais contrários. Tá certo, pessoal? Então, bem fácil. Se no outro lá os sinais eram iguais, aqui os sinais vão ser o quê? Diferentes. Então, eu vou ter uma aceleração positiva, certo? E uma velocidade negativa. Isso acontecendo lá naquele contexto, lá naquela determinada situação, tá? Você vê, estuda como é que está o movimento desse corpo, né? Pega a tua velocidade, né? Compara ela a trajetória desse corpo, verifica para onde esse corpo está indo, se ele está indo, se ele está voltando, para você conceituar essa velocidade, certo? E estuda, vê o contexto lá da situação para ver se esse corpo está ganhando espaços no decorrer do tempo. A cada instante ele ganha, não é? Ou até mesmo se ele perde, tá certo? Ao ponto de parar, tá? Então, aceleração negativa e velocidade positiva. Veja, eu tenho aqui sinais trocados e isso caracteriza o movimento retardado. Beleza, gente? Olha só. Eu vou resumir novamente, eu sou muito preocupado com isso, tá? Separa bem direitinho o conceito de aceleração, o conceito de velocidade, para depois você estudar esses movimentos. Beleza, pessoal? Passa adiante. Olha só os exemplos que eu coloquei para você, ó, sinais, né? Um é positivo, outro é negativo, um é negativo, outro é positivo. Tranquilo, gente? Então, olha só, uma chavezinha, né? Um pensamentozinho, só para animar, só para dar mais dinâmica à nossa aula. Atenção! Acelerado, o módulo da velocidade aumenta no decorrer do tempo. Ah, para que você não possa esquecer. Retardado, o módulo da velocidade diminui no decorrer do tempo. Então, veja, é aquela história que eu estava falando para você, tá certo? Ó, estuda, né? Separa esses conceitos que é para você não misturar e não confundir tua cabeça. Beleza, gente? Olha só, nós vamos entrar agora nas equações do movimento uniformemente variável. Antes disso, eu queria deixar alguns conceitos desse movimento. Quando a gente teve a aula de movimento uniforme, nós vimos o seguinte:
nós vimos primeiramente o conceito de velocidade, entendemos o que é uma velocidade. Razão entre o espaço percorrido por um corpo, né? A variação de espaço percorrida por um corpo e a variação de tempo que aquele corpo leva para percorrer aquele determinado espaço. Tranquilo? Então, isto era o conceito mesmo de velocidade, é a razão entre os dois, ou seja, a divisão entre esses dois aí, e aí vai me trazer um número acompanhado de unidade, evidentemente, né? Eu vou ter que ter unidade de comprimento, unidade de tempo, tá certo? E aí junto os dois, e teria-se a unidade de velocidade. Tranquilo? Então, a gente começou lá o movimento uniforme por isso. Depois eu mostrei a vocês, né, a função horária lá, a única, né, filha de mãe solteira, a única função do movimento uniformemente variado, que é aquela velha, né, cantiga nossa, ou seja, memorização que os alunos gostam de ter, que é a formulazinha do sorvete, certo? Espaço final igual ao espaço inicial, mais a velocidade vezes o tempo. Tranquilo? E mostrei a vocês o seguinte, para um móvel ele se encontrar no movimento uniforme, seria necessário que sua velocidade fosse constante, tá certo? São características, beleza, gente? Velocidade constante e aceleração nula, ou seja, eu não tenho aceleração no movimento uniforme. Quando a gente entra no movimento uniformemente variado, pessoal, quem vai ficar constante é a aceleração. Ela vai existir, a aceleração ela vai ser diferente de zero, porém ela existe, tá certo? E ela é constante nesse movimento. Tranquilo, pessoal? Então, não é a velocidade que é constante nesse movimento. A velocidade dela é constante lá no movimento uniforme. Então, todas as vezes que você fizer alguma leitura de física, de exercício de física, de alguma questão de física, e lá o elaborador jogar lá para você, lá no meio do texto ele joga, e a velocidade é constante, beleza? Opa! Velocidade constante e eu estou dentro do movimento uniforme. Mas quando isso não acontece, o movimento ele passa a ser variado. Beleza, pessoal? Então, toca o embalo. Olha lá. O movimento uniformemente variado é o movimento em que a velocidade escalar é variável e a aceleração é constante e não nula. Tá? As funções horárias, elas são: primeira, equação horária da velocidade. É aquela que vai permitir, né, aquela que permite você saber a velocidade instantânea da partícula em determinado instante t. Tá certo? Então, olha só, vamos ver aqui essa ilustração, tá? Olha, eu tenho a velocidade inicial do corpo, significa que esse corpo ele vai sair daqui, né? E vou ter a velocidade final dele. Professor, a velocidade inicial, ela vai ser sempre zero? Cuidado. Não, viu? Velocidade inicial não significa dizer que sempre ela vai ser zero. Ela pode ser e pode não ser. Beleza, pessoal? Ela pode ser e pode não ser. Então, a gente tem que ter cuidado com isso. Quando a gente for fazer exercícios, aí eu vou, né, dar umas dicasinhas para você, tá certo? Então, isso aí eu queria que você fosse anotando, porque é confusão na cabeça de muitos alunos, tá? Então, olha só. Eu vou ter, inicialmente aqui, uma equação, que é aquela que os alunos gostam de chamar de vovô é ateu. Beleza? Significa velocidade final igual a velocidade inicial mais aceleração vezes o tempo. Pessoal, é bom você ter cuidado, né? Bastante cuidado com física. Faz devagarzinho, tá, pessoal? Faz devagar. Se tu não tem prática, minha dica é você fazer devagar que você chega lá. Beleza? Cuidado, 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 porque essa aceleração está acompanhada de um sinal lá da tua função. E esse sinal traz positivo. Mas a gente viu ainda agora, em tipos de movimentos, que essa aceleração ela pode estar em estado desacelerado. Então, mais com menos, aqui ficaria o quê? Menos. Então, isto pode acontecer em algumas situações. Beleza, gente? Então, é bom que antes da gente entrar nisso aí, bem antes de você entrar nessas funções, você entenda lá os conceitos, né, dos tipos de movimento.
Tranquilo? Entenda os conceitos do que é um movimento, do que é um corpo em estado de aceleração e o que é um corpo em estado de desaceleração. Primeiro você entenda isso. Depois você vai classificar movimentos, tá certo? Porque quando você for classificar os movimentos, você tem que ver velocidade e aceleração, juntar os dois. Mas quando você for estudar o estado de movimento de um corpo, se ele se encontra num estado acelerado ou se ele se encontra num estado desacelerado, já é algo diferente. Eu sempre puxo para o meu aluno para ele não ficar se confundindo com essas coisas. Beleza, gente? Vamos lá. Continua. Então, olha só. Qual seria a equação horária da posição, professor? Ela vai permitir determinar a posição escalar de uma partícula durante o intervalo de tempo t. Gente, eu queria que vocês parassem um pouquinho, tá? Quando eu estou falando em função aí, é porque lá na frente, né, essas equações, elas, na verdade, essas funções aí, é função, né, e o conceito de função é saber que eu vou ter, né, um design para essa função, seja um gráfico, um desenho para isso aí. Beleza? Então, a gente vai precisar de poder entender essas funções e ver que alguém está em função de alguém. Tá certo? Na passada, a gente viu que era a velocidade que estava em função do tempo. Ou seja, né, eu vou... Para que eu tenha velocidade, eu preciso que eu tenha de um determinado tempo aquele corpo, para que ele tenha velocidade. Então, entenda isso. Do mesmo jeito, para que um corpo ele ganhe espaço, é preciso que eu dê instantes a ele, é preciso que eu dê tempo a ele. Então, a função passada era a velocidade em função do tempo, tá? E essa aí é o espaço em função do tempo. Beleza, gente? Tranquilo? Então, olha só, vou fazer uma ilustraçãozinha para você, tá? E vou pegar aí velocidade inicial, velocidade final, certo? E escrever minha equaçãozinha aqui. Como é que eu faço isso, professor? Olha só, gente, esse corpo está saindo daqui, beleza, gente? E ele vai chegar nesse localzinho aqui, que eu vou chamar de X. Por que você está chamando de X, professor? Ó, só porque eu estou... Em vez de eu marcar um S aqui de espaço, eu pego lá meu eixo das abscissas lá do professor de matemática, tá? E mostro que esse corpo aqui, ó, ele está... né? Ele está se movimentando num eixo lá das abscissas. Então, aqui eu vou ter meu espaço inicial, que é o x0, e aqui eu vou ter meu espaço final. Beleza? Então, ó, esse x0 é esse ponto aqui de partida, esse x é esse ponto aqui de chegada, que é o final, certo? A velocidade inicial do corpo, que pode ser 0 ou não, ela vai estar aqui, beleza? Vezes o tempo, tá? Então, lembra que eu falei para você? É uma função, tá? Uma equação que se torna função, beleza, pessoal? Por quê? Porque alguma variável vai estar em função de outra, para que isso possa acontecer. Tranquilo, pessoal? Vai lá com o teu professor de matemática, ele fala bem direitinho que, né, aí existem os conceitos de equação e de função que são totalmente distintos, tá certo? Evidentemente, a gente escreve uma função, né, vinda de uma equação, beleza? Mas os conceitos eles são diferentes. Pergunta lá para o teu professor de matemática, beleza? Então, olha só. Aqui eu tenho a aceleração que vai ser dividida por 2 vezes o tempo elevado ao quadrado. Novamente aqui, pessoal, ó, eu quero que vocês observem esses sinais. Eles podem serem modificados, podem ser negativos, porque isso vai depender da velocidade do corpo. Beleza, pessoal? Tá certo? Então, vamos caminhar para a equação de Torricelli. Torricelli é uma criança sem tempo. Torricelli é uma criança sem tempo. Bota isso na tua cabeça. Quando eu falo isso, significa dizer o quê? Significa dizer que lá na minha equação, quando eu montar ela, olha só,
Quando eu montar ela, eu não vou ter tempo aqui. Professor, apareceu um ΔX, apareceu. Olha só, significa x0, aqui é x, de onde esse móvel partiu, onde ele vai chegar. E esse delta aqui, que é esse triângulozinho, é a variação de espaço, certo, filho? Ou seja, você vai pegar esse e subtrair desse. Ok? Então, esse ΔX nada mais é do que o final menos o inicial. Tranquilo? E aqui você vai ter velocidade final do corpo e velocidade inicial deste corpo. Certo? Inicial e aqui final. Beleza, pessoal? Olha só, eu vou trazer um exercíciozinho para a gente poder encerrar essa aula. Tranquilo? Então, olha, uma partícula desloca-se em movimento retilíneo uniformemente variado, de acordo com a seguinte equação horária das posições: x igual a 32 menos 15t mais 4t ao quadrado. Determine a posição inicial da partícula, tá certo? E aí, olha só, vamos ver essa equação aqui, foi 32 menos 15t mais 4t ao quadrado, tá? Olha só, tá vendo, gente? A velocidade ele trouxe negativa, significa que o móvel ele está perdendo espaço, né? Ele está voltando, tá certo? Ele está voltando, tá? Então, quem é o x0? Quem está no lugar de x0? Como assim, professor? Olha só, a equação é essa, x igual a x0 mais v0t, né? Mais 1 sobre 2, que é metade da aceleração, vezes o tempo ao quadrado. Então, você vai olhar para a tua equação e no lugar do x0 está quem? 32. Então, o espaço inicial é 32. Beleza? Tá aí, ó. A velocidade inicial. Olha novamente para a tua equação. Onde é que está a velocidade inicial? Ela está acompanhada com o tempo. Está aqui, ó. Então, cadê ela? Ó, aqui, ó. Só que ele mostra que essa velocidade é o quê? Negativa. Então, cuidado, essa velocidade é negativa, tá? Então, olha só. No lugar da velocidade inicial aqui, eu tenho 15. Mais 15 negativa. Então, a velocidade inicial é menos 15. Beleza, gente? Então, x igual a 32 menos 15t. Tá vendo que eu estou escrevendo a equação aí, ó? E estou só pegando e substituindo os números, tá certo? Justamente lá nas minhas variáveis da equação, gente. Não tem o que você fazer. Enfim, ele quer que você determine a aceleração desse corpo. E a aceleração desse corpo é 8. Peraí, professor, por que a aceleração desse corpo é 8? Galera, vai bem devagarzinho na tua equação. Ele diz o seguinte, ó, metade de A vezes T ao quadrado. Metade de A vezes T ao quadrado, é isso aqui, é A sobre 2. Então, todas as vezes que você pegar uma equação dessa, certo? Uma equação horária dessa, tá? Espaço em função do tempo, beleza? Toda vez que você pega essa equaçãozinha, que os alunos costumam chamar de sorvetão, tá certo? É aquela onde tem aceleração. É o sorvete, o movimento uniforme, com aceleração é o sorvetão, beleza? Então, olha só, toda vez que você pegar ela, o 2 tem que aparecer. Se ele não aparecer, tá certo? Significa que é a aceleração da minha função, ok? Ela foi dividida por 2. Por quê, professor? Porque o 2 não aparece. Então, quando o 2 não aparecer, significa que ela foi dividida por 2. E quando eu pegar o 8 e dividir por 2, aparece quem? 4. Então, se tem um 4 aqui, é porque a minha aceleração foi dividida por 2 para que o 2 não apareça aqui abaixo. Beleza, pessoal? Regra bem simples. Quando o 2 não aparecer, tu pega esse número e multiplica por 2. Pronto. Se tiver 5 lá, é porque a aceleração é 10. Se tiver 3, é porque a aceleração é 6. Beleza? Certo? A dica é, pega aquele número e multiplica por 2. Tranquilo, meus queridos e minhas queridas? Com esse exercício, a gente encerra o movimento uniformemente variado.
vai lá na minha playlist, que eu vou deixar uma listinha de exercícios para vocês, só de movimento uniformemente variado, e a gente vai resolver essas questões no meu próximo vídeo. Tranquilo, pessoal? No mais, um grande abraço a todos vocês.